Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo, que nos permite aqui estarmos irmanados, reunidos novamente, para um estudo mais aprofundado do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao estudo sequencial alternado entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós sejamos felizes nas abordagens, nas discussões, que nós sejamos felizes na troca de boas vibrações, bons sentimentos. Nós também solicitamos a ligação com a nossa fraternidade, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, nos integrando às correntes de vibração, as correntes mentais da casa, dos mentores, dos trabalhadores. Que os nossos estudos aqui sejam também proveitosos para os grupos de trabalho, os grupos em tratamento de harmonização e equilíbrio, recém-desencarnados ou não, que se encontram estagiando na nossa instituição, aguardando ou o retorno pela reencarnação ou a promoção para planos mais avançados. As tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos, como sempre fazemos, no estudo alternado, hoje o Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade ao capítulo 3 da primeira parte, a partir da questão 52, diversidade das raças humanas. Então vamos lá. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Antes de nós aqui respondermos, é preciso aqui fazermos um ajustamento, porque no século XIX e até uma boa parte aí do século XX, até pelo menos a implantação do projeto Genoma Humano, a ideia de que a humanidade, a espécie humana, constituía-se de algumas raças, ainda era vigente, principalmente no século XIX. Vocês devem, inclusive, estar acompanhando aí uma polêmica que surgiu no meio espírita, em que irmãos aí apressados fizeram aí uma reedição do Evangelho segundo o Espiritismo, uma edição não antirracista, o que é um absurdo, porque você não pode alterar nenhuma obra. Você pode fazer ajustamento em termos de notas explicativas. No tempo de Kardec, os cientistas acreditavam que haviam algumas raças humanas. Era a teoria vigorante. Mas Kardec em si mesmo não era racista. Embora Kardec fizesse parte dos cientistas da época, que também levavam em consideração a ideia de raças diferentes, Kardec não era desses que atribuía superioridade a essa ou aquela raça. Há textos dele na Revista Espírita que desmentem essa análise rasa e apressada. Hoje nós já temos condições de entender que a espécie humana é constituída de apenas um tipo, o Homo sapiens. O Homo sapiens, que surgiu aproximadamente há 200 mil anos atrás, o chamado homem moderno. Se vocês forem buscar aí na rede um sumário da evolução humana, vocês vão encontrar que o Homo sapiens existe entre
surgiu entre 200 mil e 300 mil anos atrás. Mas, frequentemente, os cientistas dizem que o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos atrás. O Homo sapiens, que é aquele que nós, espíritas, compreendemos como sendo o primeiro homem que desenvolveu o pensamento contínuo. Me deem só um minutinho, por favor. Pensamento contínuo, 200 mil anos atrás, do que fala, inclusive, André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Então, o projeto Genoma comprovou que só existe uma espécie humana, o Homo sapiens. E hoje, inclusive, se fala no Homo sapiens sapiens, que é uma subespécie do Homo sapiens, ou somos nós. O Homo sapiens significa o homem que sabe o que sabe. É apenas aí uma nuance que os cientistas agregaram, que surgiu aí de 20 mil anos para cá, o surgimento da agricultura, da linguagem, dos grupos sociais mais ampliados, e vai por aí. Então, é um assunto que vocês podem estudar com tranquilidade aí na rede. Eu tenho aqui um diagrama que eu vou postar aqui agora Vou compartilhar a tela, só para nós termos aqui uma ideia, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Estão vendo esse diagrama? Falando aí, é um diagrama esquemático. Então, aqui, ó, há cerca de entre 5 e 7 milhões de anos atrás, nós compartilhamos um ancestral comum com os chimpanzés, provavelmente com os gorilas e os orangotangos. Os chimpanzés nós compartilhamos com os chimpanzés 98% do DNA. Os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos são considerados atualmente pela ciência como hominídeos. São hominídeos, tá? Nossos primos. Então nós compartilhamos um ancestral comum aqui, ó. Daqui, desse ancestral comum, um braço deu origem ao homem, outro braço, chimpanzés aqui. E também os gorilas e os orangotangos, tá? Então, dos ancestrais comuns, depois aí subindo um pouco na evolução, entre 5 e 7 milhões e 3,7, 2,6 milhões, os australopitecos, aferense, tem mais alguns outros, tá? Desses australopitecos surgiram 2 que se tornaram extintos aqui, e o Homo habilis, que é o primeiro que desenvolveu instrumentos, se não me engano, dominou o fogo também, o Homo habilis, o Homo erectus, vocês vão encontrar também o tipo Homo ergaster, que é a mesma coisa, o sapiens arcaico, 200 mil anos, 300 mil anos, e os sapiens sapiens, que somos nós aqui, tá? Tá bom? Aqui é uma ideia esquemática. Eu compartilhei o link aí compartilhei o link de algo da National Geográfica no grupo, só para vocês terem aí uma ideia. Então, o que nós temos hoje, o que é mais correto hoje, falar-se, não é mais usar o termo raças, que é inapropriado, tá? Mas sim etnias, grupos étnicos. Então nós vamos ter os grupos étnicos, os eslavos, os magiares, os diversos grupos étnicos ali da África e da Ásia, e vai por aí.
E o projeto Genoma Humano comprovou e provou que todos temos o mesmo DNA. O mesmo DNA. A diferenças assim de cor de pele, por exemplo, resultam de condições climáticas e se refletem em diferenças mínimas no genoma humano. Mínimas. Então não se caracteriza de forma nenhuma que há distintas raças em função dessas pequenas diferenças aí de DNA, certo? Só esse é o ponto importante, porque hoje em dia, dado o avanço das questões aí de ciência e em função, inclusive, dos preconceitos de cor de pele, nós precisamos aí, nós que somos multiplicadores de opinião, que utilizamos a tribuna espírita para palestras e estudos, precisamos ajustar esse termo até para esclarecer as pessoas de que não existem raças, todos somos uma única, fazemos parte de uma única espécie, Homo sapiens sapiens, e os nossos parentes mais próximos são os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. A prova é que nós compartilhamos com os chimpanzés 98% do DNA. Prova mais do que eloquente de que nós somos da mesma família, certo? Então vamos lá. Então a questão 52, de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra, do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Quanto ao moral. Então pode haver uma diferença quanto ao aspecto moral, intelecto moral, em função do meio, da cultura, do grupamento. Mas isso, amigos, não define, por exemplo, de princípio, diferença evolutiva entre os espíritos aí reencarnados. Porque nós podemos, por exemplo, nós podemos ter lá reencarnado em meio àquelas tribos aí da Amazônia, um espírito evoluído, um espírito superior para ajudar aquele povo. Numa missão de humildade. Não podemos? Podemos. Um espírito que vai ser ali o cacique, o pajé, para fazer com que aqueles espíritos ali que os espíritos, tá? Os corpos são de Homo sapiens, não existe diferença no corpo, em termos biológicos, do Yanomami mais isolado lá nas tribos amazônicas e nós, não existe nenhuma diferença. É a mesma espécie. Mas o espírito ali, nós podemos ter reencarnados aqueles grupamentos que vivem de uma maneira mais simples, espíritos mais novos, nossos irmãos mais novos em evolução, ali se preparando para um contato social mais dinâmico com os espíritos mais evoluídos que já dominam aí no seio dos povos mais avançados, intelectual, tecnologicamente falando, dominam diversas técnicas. Como acontece aí, por exemplo, nos países do hemisfério norte, onde ali as ciências têm um grande impulso, é o hemisfério mais rico da Terra. Então, quando os espíritos falam, por exemplo, já tratamos desse assunto aqui, e nós vamos em breve tratar desse assunto também no estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque, coincidentemente, nós estamos estudando aqui, vamos estudar aqui a pluralidade dos mundos, questão 55,
E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entrar nessa faixa também de estudos lá, capítulo 3. Então, lá no capítulo 3, quando Santo Agostinho, no item 14, vai falar dos espíritos selvagens, dos semi-civilizados, daqueles três grupamentos constituintes da população espiritual da Terra, encarnada, selvagens, semi-civilizados e os mais adiantados, obviamente, nós vamos ali entender que se tratam dos espíritos. Os selvagens são os mais novos na evolução, os que ainda não apresentam um desenvolvimento intelecto moral muito avançado, estão no contato com os mais adiantados, estão se desenvolvendo-se nessa área, certo? Os semi-civilizados que já estão no meio do caminho, enfim. Nós vamos estudar isso com mais ênfase aí mais à frente. Então eu vou avançar aqui nas questões, vou ler todas, e depois, os amigos quiserem comentar, abra o som, tá bom? 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos, aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então, nós mostramos aqui aquele diagrama, vou voltar com ele aqui. Então, aqui, ó, Homo habilis, aqui, o nosso ancestral mais direto aqui, no gênero Homo. Primeiro, Homo habilis, entre cerca aí de 2,5 milhões de anos. Se não me engano, foi o primeiro que, com certeza, o primeiro que desenvolveu ferramentas e dominou o fogo também. Depois o Homo erectus, o Homo sapiens arcaico. Paralelamente aqui, nós tivemos o Neandertal, nós vamos ter o homem florenciense. Então, se vocês forem buscar estudar o assunto aí na rede, vocês vão notar que não existe um consenso entre os estudiosos, os arqueólogos, os antropólogos, porque esses estudos são baseados nos fósseis, existem algumas lacunas, existem algumas dificuldades, mas em linhas gerais eles já entendem isso aí. Então, aqui nós tínhamos raças diferentes. O Homo habilis é uma raça, Homo erectus é outra raça, Homo sapiens é uma raça, Neandertal é outra raça. Mas a partir de 200 mil anos, a partir de 40 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, com o desaparecimento completo dos Neandertais, que conviveram com os sapiens durante milhares de anos e cruzaram-se, tanto que grande parte dos europeus hoje tem de 1 a 4% de DNA dos neandertais. Então, o Neandertal, o Homo neandertalensis e o Homo sapiens, eles conviveram e cruzaram, tiveram descendência, tá? E eles foram sendo extintos de forma natural porque eles eram menos capazes de se adaptar às diferenças climáticas do que o Homo sapiens, como nós o conhecemos hoje. Mas a partir de 30 mil anos atrás, com a extinção dos últimos neandertais, então, amigo, nós só temos na Terra uma raça humana. Homo sapiens. E existe hoje uma subdivisão de uma subespécie humana que eles chamam de sapiens sapiens. Mas é só uma questão de nuance aí, tá? Só uma questão de nuance. Então, frisando aí, isso aqui ocorreu no início. Os primeiros homens. Tá certo? De 200 mil anos para cá, só duas raças, o sapiens e o neandertal.
e o Neandertal foi sendo extinto naturalmente pela supremacia dos sapiens, que era mais inteligente, mais capaz, mais hábil. Então foi dominando, houve um certo cruzamento, e os neandertais, que só eram capazes, tudo indica, de viver na Europa, não conseguiram se espalhar. Então foram substituídos no tempo pelos Homo sapiens, que é a única raça humana atual. Repetindo, o que nós temos hoje no mundo são grupos étnicos diferentes. Eslavos, lá na África temos vários, Zulus, Tutsi, e vai por aí, tá? Os asiáticos e as diversas etnias, os indianos, todos Homo sapiens com o mesmo DNA, com etnias diferentes em função de costumes, de cultura, da vida, do clima, dos espíritos ali reencarnados, tá certo? Nós já estudamos aí a questão dos 4 grandes grupamentos, que estudamos aí a partir da questão 51, dos 4 grandes grupamentos que chegaram por enxertia na Terra, tudo indica que há cerca de 40 mil anos atrás, que eu já disse para vocês aqui, que não vieram de Capela, porque a astronomia hoje sabe que a estrela Capela não tem planetas. Não tem planetas, não tem disco protoplanetário, ou seja, não haverá a formação de planetas lá, e é uma estrela muito jovem, que tem as estrelas, porque são 4, nós já trabalhamos esse assunto aqui. Vou até voltar aqui na questão 55. São estrelas que têm na faixa de 650 milhões de anos. Mesmo que houvesse um disco protoplanetário, os planetas estavam iniciando a sua formação agora. Quem foi que me chamou? Eu. Diga. E você está falando, quando a gente. É o que o André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos, que o homem da bactéria é o sílix, ele demorou 1,5 bilhão de anos. É essa população que você está falando aí, né? Homo habilis, Não. Homo neandertal. Não. Não? 200 mil anos atrás é Homo sapiens. Não havia mais Homo habilis, não. O Homo habilis. Vamos buscar o diagrama aqui. Ó. O Homo Não, mas habilis. é essa evolução. Homo habilis entre 2,5 milhões de anos atrás. Foi substituído entre 2, na faixa de 2 milhões pelo Homo erectus. Tá? Que foi aqui, ó, substituído entre 300 mil, 500 mil anos atrás pelo Homo sapiens arcaico. Aqui que nós estamos, ó. 200 mil. Uhum. Entre 300 e 200 mil anos atrás. Homem da idade do sílex, da pedra lascada, pensamento contínuo. Tá? Então, nós temos que levar em consideração o seguinte: André Luiz, ele trata do assunto aí com base no conhecimento da época. Tá? Conhecimento da época. Da época em que André Luiz psicografou esse livro. Até hoje já houve muito avanço no estudo da origem humana. Tá certo? Então nós temos que levar isso em consideração, tá? Mas o que nós consideramos aí acertado é a taxa aí de 200 mil anos atrás. 200 mil anos bate porque os estudiosos dizem que o homem moderno surgiu entre 300 mil e 200 mil anos atrás. Então tá batendo, tá? Que é o Homo sapiens.
Homo sapiens e Neandertal. Os dois que conviveram. Os dois que conviveram, tá? Os últimos Neandertais desapareceram há cerca de 30 mil anos. 30 mil anos. Eles encontraram fósseis de Neandertais com idade de 30 mil anos. Então, os últimos. Então, nós notamos aí que eles viveram, assim, conviveram até em termos de história, até recentemente na nossa história. Certo? Ficou claro aí, Luiz? Vocês podem tentar estudar aí, segundo a antropologia, a história da evolução humana, mas vocês vão ver que é muito difícil. Não é nada fácil, não. O que é certo, é científico, é que nós temos um ancestral comum com gorilas, chimpanzés e orangotangos, somos primos. 98% do DNA do Homo sapiens e do chimpanzé são os mesmos. Por isso, os chimpanzés, gorilas e orangotangos são classificados hoje como hominídeos. Tá? Somos parentes. Isso aqui é o que é o certo, assim, o que é bem seguro e bem o conhecimento já bem robusto é esse aqui, ó. Esse esquema aqui é bem robusto. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Sapiens arcaicus. Por quê? Por que o Neandertal não está aqui? Porque o Homo sapiens não veio aqui do... O Neandertal não veio aqui dessa linhagem. O Neandertal veio de outra. Tá? O Neandertal, ele evoluiu na Europa. Na Europa. A base de todos eles é a África. Eles saíram da África lá milhões de anos atrás, espalhados pelo mundo. E lá na Europa surgiram os Neandertais, os homens heidelbergenses, tudo na Europa. Tá? E o Homo sapiens da África, africano raiz. Tá? A pele era negra desses homens aqui, ó. Tá? A pele era negra. A pele branca surgiu por quê? Por causa da condição climática da Europa. Menos frio, menos quente, vocês estão entendendo? A pele negra para proteger do sol, do calor. Essa é a única diferença que existe na cor da pele. DNA, a cor da pele não implica em superioridade nem inferioridade de ninguém. Esse é o problema que foi gerado, que ainda é mantido. Nós vamos encontrar aí os supremacistas brancos, os neonazistas. Infelizmente, ainda permanecem na Terra esses grupos de espíritos que não estão conseguindo se entrosar com a grande família humana, de caracteres étnicos variados, multiétnicos, caracteres multiétnicos. Então, nós temos os grupos que não estão conseguindo se entrosar e criando dificuldades na Terra, que são os grupos que vão ser degradados. Lembram-se que nós temos estudado isso? Todos aqueles... Por que esses espíritos vão ser degradados? Perguntou lá Allan Kardec. Porque se continuam reencarnando na Terra, vão continuar causando confusão e desordem. Porque eles ainda são espíritos jovens na caminhada evolutiva, falando de um modo geral, porque temos aqueles cristalizados, aqueles que já detêm conhecimentos, mas que não querem se misturar com o tipo humano que eles consideram sub-raça ou imperfeitos. São espíritos orgulhosos, extremamente egoístas, tá certo?
Então, nós temos que ter paciência ainda aí por um bom tempo na Terra, porque esse processo de burilamento, de transmigração, de degredo, ainda vai demorar algumas décadas não, tá? Nós temos trabalhado o assunto aqui e nós lançamos aí uma ideia no estudo de 15 dias atrás, em que nós conversamos sobre as profecias de Daniel. Então, nós lançamos lá a ideia de que nós ainda vamos levar a partir do momento em que fechar a porta para a reencarnação dos espíritos novos, bastante primitivos, e os recalcitrantes, que nós aí lançamos como teoria, apoiados em Emmanuel, que está apoiado no Apocalipse, na matemática de Daniel, assim como Isaac Newton, lançamos a ideia de que isso vai começar a acontecer a partir de 2057. Então, até 2057, em teoria, espíritos nessas condições complexas vão continuar reencarnando. Talvez em menor número? Sim. Pode ser. Mas se eles vão continuar reencarnando até 2057, significa que nós ainda vamos conviver com esses espíritos, dada a longevidade da vida humana na Terra, até lá pelo ano 2157, concorda? Então nós vamos ter ainda resquícios de mundo de expiação e prova por causa dos espíritos, em menor número, obviamente, até 2157, tá? Porque a natureza não dá saltos. Diga lá, Luiz. Não, no momento não. Você levantou a mão aí, não foi não? Não. Bom, então eu convido os amigos que o assunto da semana passada foi um assunto bem complexo e matemático. Nós buscamos as profecias de Daniel e algumas do Apocalipse para fundamentar um pensamento. Por exemplo, nós encontramos aí firme apoio e concordamos, e com humildade falamos isso, tá? Não é com arrogância, não. Concordamos com a ideia do livro A Caminho da Luz, do ano 2057, fundamentamos isso lá. Então, convido os amigos que não ouviram, a ouvirem com calma, porque nós temos sim ciclos matemáticos, ciclos proféticos. Os Daniel e João, que são o mesmo espírito, reencarnados, com a diferença de 630 anos aproximadamente, continua o mesmo trabalho, é o mesmo, vocês vejam que é o mesmo espírito, porque o trabalho continua o mesmo, e ele nos fala aí do ciclo de evolução, da matemática, do ciclo de evolução, que foi estudada por Isaac Newton. Já trouxe para vocês aqui o livro, As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, Sir Isaac Newton, tá? Sir Isaac Newton, vocês acham em PDF para compor a biblioteca de vocês. Embora isso que nós estamos falando aqui, esse livro não traz não, tá? O Newton fez um trabalho de interpretação de Daniel e do Apocalipse, deixou manuscritos, mas o que se refere a essa data de 2060 não está aqui nesse livro, não foi editado ainda, tá? Isso continua lá nos manuscritos. Os estudiosos tiveram acesso, estudaram, e existe um documentário sobre isso no History Channel. Num desses capítulos do History, que trata do Apocalipse, vocês já devem ter visto,
lá na grade do History Channel, pode até ter visto alguns aí. Tem um desses episódios que é sobre os estudos de Newton, mas aí vocês têm que pesquisar lá e buscar. É sobre o Apocalipse, tá? Eles têm lá um capítulo sobre Nostradamus, e Daniel, Newton, Apocalipse. Trabalho para você depois pesquisarem no History Channel. Então, vocês podem ir lá estudar o assunto para notarem que há fundamentos. Inclusive, nós falamos da equação que aponta a data de 1857, a profecia de Daniel. Então, convido os amigos a darem uma verificada lá, se quiserem aí, para ter uma ideia, né, do que estamos falando aqui. O homem surgiu, pode falar, diga lá, Arthur. Eu que quero falar aqui, que eu estou ouvindo os bastidores. Júlio, recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas saiu até uma reportagem no Fantástico falando sobre os neandertais. Parece que um cientista, não sei se ele é sueco, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. São pesquisas bem recentes até, sabe? E falando da questão dos genomas, né? Que parece que eles estão estudando os genomas dele na atualidade, com aplicação hoje, né? Nos estudos. Sim. É bem interessante. E aí, você falando sobre essa origem aí, eu acho que é interessante depois também a gente pesquisar no que está aí na atualidade, né? Porque eles já descobriram que DNA neandertal entre os europeus, de 1 a 4%. Muitos europeus têm de 1 a 4% do DNA neandertal, por causa do cruzamento que houve aí ao longo dos milhares de anos, tá? Então, veja bem, se nós compartilhamos com o chimpanzé 98% do DNA, muito provavelmente o nosso DNA e o dos neandertais era o mesmo DNA, ou com uma diferença muito diminuta. Certo? Por quê que eu estou dizendo isso? Porque houve cruzamento. Se fosse uma espécie totalmente diferente, não haveria possibilidade de cruzamento. Como houve possibilidade de cruzamento, existe uma identidade de cromossomo. Certo? Não adianta, por exemplo, nós queremos cruzar cavalo com elefante. Não vamos conseguir. Vamos? Não vamos. Não vai ter. Mas hoje se pode, por exemplo, utilizar alguns DNAs de cavalo para melhorar um elefante e vice-versa. Isso é possível. Mas fazer um cruzamento perfeito, para daí surgir uma espécie completamente diferente, de forma natural, não é possível, tá? De forma natural. Pode ser que de forma artificial até seja possível fazer isso, mas me parece que não. Então, falando aí, Kardec então perguntou, olha o que Kardec perguntou. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, em épocas diferentes, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Vamos lembrar que, naquele tempo, usava-se o termo raça para o que hoje nós chamamos etnias. Então, eles consideravam o africano uma raça, o asiático outra raça, os índios americanos uma outra raça, os europeus uma outra raça, certo, amigo? Esse era o pensamento que vigorava na época. Mas vejam bem o que os espíritos estão dizendo aqui. Depois dispersando-se os homens por climas diversos, aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Essas diferenças constituem espécies distintas? Aqui que é o ponto que nós temos para o qual temos que atentar. Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades e o mesmo fruto
são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então aqui parece para nós aqui, para mim principalmente, que isso aqui é bem taxativo. Se os espíritos aqui tinham que falar em raças por causa do estado do conhecimento humano da época, aqui eles já definem que esses tipos aqui, que é chamado de tipos raciais diferentes, constituem uma só espécie, que é provável no projeto Genoma Humano. Sim. Eu acho que além dos espíritos, eu acho que o próprio Kardec também, ele não concordava com essas teorias. Até na época dele tinha uma teoria de, pela conformação facial, você saber se o cara tinha uma tendência homicida, criminoso, sabe? Uma série de coisas científicas assim que na época a ciência estava totalmente, não sei se na época, se ainda hoje, ainda um pouco, buscando uma supremacia, né? Outro dia eu estava lendo. A ciência oficial, não. A ciência oficial, né, já é verdade. colocou isso por terra. Agora, tem aí os grupos, os pseudocientíficos, os que criam aí teorias de conspiração e várias outras coisas que não são científicas, lançam nas redes aí e o discurso é comprado. Então as pessoas começam a duvidar até da ciência. Circulam nos nichos, não é isso? Só para te... Vou te dar um exemplo, tá, Luiz? Guarda aí o que você vai dizer aí. Eu tenho um companheiro aí, companheiro espírita, e estava ouvindo aí muito dessa linha aí, desse pessoal aí, que questiona, inclusive, a fato da Terra ser redonda. Ele me enviou um determinado vídeo, uma vez, de um grupo que se intitulava um grupo científico, de meia dúzia de jovens, aliados lá a um grupo lá dos Emirados Árabes, ou uma coisa parecida com isso, desses países árabes, supostamente estudiosos científicos, que descobriram um continente oculto na Terra. Vou escutando, não para por aí não. Então esse meu amigo me mandou esse vídeo e narrou isso. Falou, inclusive você presta atenção, é espírita esclarecido. Você presta atenção porque eles parecem que diz que até a forma da Terra não é bem... Ele não quis falar com mais detalhes do que quis dizer, mas ele falou assim comigo. Inclusive, parece que a forma da Terra não é bem essa forma. Eu fui escutar, né? Comecei a escutar aquilo. Amigo, só pseudociência. Que eles tinham descoberto o elemento utilizando uma régua, observando a linha do oceano no olhômetro, tinha descoberto a não esfericidade da Terra. Eu já tinha brincado com ele uma vez, falei com ele assim, tanto você ficar aí escutando essas coisas, você vai acabar acreditando que a Terra é plana. Peguei e falei com ele, não falei com você que você ia acabar acreditando que a Terra é plana? Mas que isso? Meu amigo, o cara está dizendo lá que ele descobriu a não esfericidade da Terra. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo com uma linguagem mais bonita que a Terra é plana. Peguei e lembrei para ele, amigo, nós temos aí um satélite, a NASA tem uma câmera na Estação Espacial Internacional que é 24 horas filmando a Terra. Você pode entrar, qualquer um de nós consegue entrar nela. NASA Livecam. E você vê a Terra lá girando, a Terra esférica, todos os continentes passando ali. Como é que tem um continente que não foi descoberto ainda? E que lá uma certa elite da humanidade governa e domina a nossa humanidade. Presta atenção no que as pessoas acreditam, cara. O espírito é esclarecido.
Espírito esclarecido. Então, aí a pessoa justifica, não, mas a câmera pode estar mostrando uma imagem falsa. Então as pessoas começam vão escutando tanta coisa, ditas com ar de seriedade, com uma linguagem de pseudociência, que as pessoas passam a acreditar. Aí começam a questionar a ciência, que a ciência é promovida pela grande mídia para enganar, manter. Então aí nós vamos vendo as dificuldades que nós encontramos no mundo de hoje. Por isso que o nosso estudo aqui, amigos, é centrado na codificação, é centrado na ciência e o máximo de obra mediúnica aqui que eu me permito consultar, se vocês discordarem, eu compreendo, são os de André Luiz Emmanuel, porque mesmo nelas nós temos alguns problemas. Por que temos alguns problemas? Porque a Federação Espírita Brasileira promoveu adulterações nessas obras. Qual é a prova de que a Federação promoveu a adulteração? É de que ela destruiu os originais do Chico Xavier. Não existem mais os originais para nós compararmos a fidelidade ao que o médium disse. O único original que existe do Chico Xavier é do livro Ave Cristo, que não foi entregue para a Federação Espírita Brasileira. Ficou de posse do Arnaldo Rocha. Todos os outros, amigos, das obras de André Luiz de Emmanuel, todos os que a Federação Espírita Brasileira editou, foram destruídos, lamentavelmente. Então nós ficamos aqui nesse nosso campo seguro, porque, embora a gente tenha que fazer aí nota explicativa em função do avanço da ciência, esse trabalho aqui chamado Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, resulta do trabalho universal, concordante, generalizado, que Allan Kardec, a duras penas, elaborou com o concurso de vários médiuns. É o nosso ponto seguro. Então, por que a doutrina espírita hoje ela está, assim, tendo dificuldades aí, o movimento espírita? Por causa das vertentes ideológicas que cada médium, que cada líder, que cada palestrante que assumiu aí um posto de liderança vai agregando ao espiritismo. Então, quando você vai estudar determinados pontos espíritas, raiz causa estranheza. Por quê? Porque você não vê esse tipo de abordagem pertinente aqui de muitas questões sendo abordadas com muita ênfase no movimento espírita. O movimento espírita se tornou um movimento místico. Como disse aí o Herculano Pires, naquele texto que eu postei, igrejeiro, de beatismo, na base do beatismo, idólatra, colocando os médios acima de Kardec. Então, Kardec deixou de ser a medida do ensino concordante para ser posto em dúvida porque o médium X, o médium Y dizem isso ou dizem aquilo. Esquecidos de que há espíritos pseudo-sábios, mistificadores, que pululam em torno da humanidade, e temos então aí a confusão que vamos tendo aí no movimento espírita, certo? Muito bem. Então, 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo. Ô Luiz, você queria falar? Eu acabei desenvolvendo aqui, engatei um raciocínio e devolvo para você a palavra. Não, eu só ia completar
com essas teorias de supremacia racial, né, a tendência que houve no princípio do século, né, 19, século 20, inclusive no Brasil, uma tentativa de branquear o nosso povo, inclusive o Brasil, né? Tem uns relatos no início do século que a expectativa era que até a terceira geração o Brasil seria uma nação branca. E eu estava lendo tem uma revista que eu compro que chama Aventuras na História. E a capa é o seguinte: a capa fala assim, por que será que não tem negro na seleção argentina? Porque eles massacraram os negros. Os argentinos conseguiram fazer, talvez se eu emprestar essa revista pro nosso ex-presidente, ele vai ficar fã da Argentina. Os argentinos, eles massacraram os africanos, os negros, né? Os negros e os índios. Por volta de 1800, rapidão, por volta de 1810, você tinha 40% de colors, os coloridos, né? Os negros. Em 1870, cara, escalou para 2%. Eles usaram os negros nas várias guerras que ocorreram naquela época, quase tipo uma bucha de canhão. Sabe? Punham lá na frente e... cometeram um genocídio, então. Uma limpeza étnica. Acabaram. Limpeza étnica. É uma limpeza étnica. Sim, uma limpeza étnica. Lamentavelmente, esse é o estado da humanidade. É o estado ainda de grande atraso moral que o Espiritismo veio contribuir para que extinguisse na Terra. Mas nós vemos que o Espiritismo não teve sucesso em larga escala. Kardec, por exemplo, esperava que no final do século XX a Terra já estivesse numa condição muito melhor, intelectual e moralmente, pelo movimento que ele via de crescimento do Espiritismo ali na França. Mas ele não contava aí com outros movimentos, reencarnação em massa dos espíritos atrasados, que, aliás, nós estamos estudando isso no Apocalipse. Nós vamos trabalhar esse assunto, começar a falar desse assunto a partir da semana que vem. Vamos estudar o versículo 3 do capítulo 20 do Apocalipse. Vamos entrar nesse assunto aí, do crescimento populacional a partir da partida de Kardec, do retorno de Kardec para o mundo espiritual, e o que se acentuou na segunda metade do século XX. Bom, questão 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Kardec aqui parte do fato da ideia religiosa, de que toda a humanidade surgiu a partir de Adão, tá? Por isso que ele faz essa pergunta aqui. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Alguém quer fazer comentário ou podemos avançar já entrando no próximo tema mais interessante? Podemos? Pluralidade dos mundos. 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta
que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Amigos, aqui tem uma visão extraordinária de Allan Kardec, aqui nesse último trecho. Porque no tempo de Allan Kardec, a ciência astronômica não conhecia ainda nem o conceito de galáxias. Immanuel Kant foi o primeiro que falou em algo parecido com aglomerados estelares assim, parecidos com galáxias, quando ele criou o conceito de universos ilha. Porque achava-se que só havia a nossa galáxia e no céu eles observavam nebulosas difusas, assim, como aglomeradas de estrelas, que eles consideravam que estavam dentro da nossa galáxia. Immanuel Kant teorizou que eram universos ilhas. Só a partir do século XX é que se descobriu que havia outras galáxias além da nossa, que aquelas manchas difusas que se viam não estavam dentro da nossa galáxia, estavam muito além da nossa galáxia. Então eram outras galáxias, tá? E hoje, a contagem de estrelas, por exemplo, da nossa galáxia ainda não terminou. Porque à medida que os telescópios vão ficando mais potentes, eles vão enxergando nas diversas frequências de onda, raios gama, raio ultravioleta, infravermelho, luz visível, raio X, então se consegue enxergar mais longe. Então, os cientistas hoje, os cálculos assim mais avançados, dão conta que nós temos na nossa galáxia cerca de 400 bilhões de estrelas. Os mais pessimistas vão falar em 200 bilhões de estrelas. Mas há um consenso que há algo em torno de 400 bilhões de estrelas. Andrômeda é uma galáxia que é 2 vezes maior do que a Terra, do que a nossa galáxia. E existem aí trilhões de galáxias observadas. Então, quando Kardec diz assim, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes, naquela época não se fazia ideia nenhuma. E ninguém ousava dizer, a não ser os filósofos, como Giordano Bruno, como médiuns, os mais avançados, como Camille Flammarion, que diziam que havia infinitos mundos, mas a ciência não concordava. Só a partir dos anos 90 do século passado, com a descoberta, com a visualização dos primeiros chamados exoplanetas, ou planetas orbitando estrelas fora do sistema solar, é que a ciência começou a descobrir que há outros mundos, além dos mundos do sistema solar, porque até a década de 80, poucos ousavam afirmar. E hoje nós temos aí na faixa de 5.000 mundos orbitando outras estrelas já descobertos. Infelizmente, vasculhando o sistema de Capela, descobriram que lá Capela não tem estrela. Os astrônomos não vasculharam Capela para desmentir os espíritas, tá, amigo? Porque os astrônomos não têm nem levam em consideração o espiritismo e os médiuns e as obras espíritas. Eles estão pesquisando, procurando mundos aí
orbitando as estrelas mais próximas do nosso sistema, e Capela é uma dessas que está mais próxima, porque ela está a apenas 42 anos-luz de distância, apenas, tá? 42 anos-luz de distância, então eles já vasculharam e lá não descobriram, não tem planetas lá. Nem disco protoplanetário. E repetindo o que eu já disse, se houvesse disco protoplanetário, planetas em formação, eles estariam nas suas faixas iniciais de formação, porque aquele sistema, a estrela Capela e as suas companheiras, têm na faixa de 650 milhões de anos de existência. É uma estrela bebê em termos astronômicos. O nosso Sol tem 5 bilhões de anos. O nosso planeta 4,5, 4,6 bilhões de anos. Começou a surgir condições para desenvolvimento da vida aqui 500 milhões de anos, aproximadamente, depois da formação da Terra. Então, a vida na Terra tem 3,3 bilhões de anos de existência. Toda a vida que nós conhecemos. Certo? Então, as leis físicas são as mesmas em todos os globos. As leis de formação dos planetas são as mesmas em todos os globos. A matéria é a mesma. Então, ninguém pode dizer, mas os mundos lá em Capela são mundos espirituais, extrafísicos. Isso, amigo, vamos me desculpar, mas isso é lorota, tá? Se alguém disser isso. Então, Emmanuel quis dizer que é na região da estrela Capela, ou houve ali uma falha mediúnica? Pode ter havido uma falha mediúnica? Pode. Por quê? Porque o Chico Xavier não é um médium infalível. Existe algum médium infalível? Tanto não existem médiuns infalíveis que Kardec se serviu de vários médiuns para elaborar, codificar a doutrina espírita. Para não ser vítima de mistificadores. Que aconteceu, por exemplo, com Jean-Baptiste Rustin, que recebeu a médium Madame Collignon, recebeu os 4 evangelhos. O João Batista Rustin empolgou-se com aquilo, apresentou para Kardec. Kardec disse para ele que precisava daquilo ser comprovado pela generalidade dos ensinos dos espíritos. O nosso amigo Rustin não concordou muito, editou os 4 evangelhos, colocou um prefácio com uma crítica bem forte a Allan Kardec. A editora que editou no Brasil os 4 evangelhos não publicou a introdução de Rustin criticando Kardec e instalou no movimento espírita a confusão que perdura até os tempos atuais. Corpo fluídico e vai por aí afora. Tá certo? Então, Kardec foi um visionário quando afirmou isso aqui. Porque naquela época o universo era bem acanhado. Então, hoje, os cientistas estão descobrindo, já estão falando em multiversos, não é isso? Já estão descobrindo aí que há vestígios de que o nosso universo surgiu depois de outro. Então, já estão percebendo que realmente é infinito, que os universos se sucedem, que há infinitos universos paralelos, todos com as mesmas leis físicas, amigo. Não tem universo com lei mirabolante, não, tá? As leis físicas são as mesmas, segundo os teóricos, tá certo? Então, nós estamos lidando aqui com um conhecimento de vanguarda. Então, quando o Kardec vai dizer assim, que são habitados todos os globos que se movem no espaço, evidentemente que a ciência ainda não descobriu vida. Mas, por exemplo, no seu tempo, Allan Kardec, já depois de ter elaborado a codificação, ele se utilizou da Revista Espírita para publicar trabalhos. E ele continuou fazendo evocações
ao longo do tempo. Tem uma evocação bem interessante de um espírito que viveu na Terra por volta de 1500 e que, depois que desencarnou, passou a evoluir em Júpiter, que é o mundo superior, que é o mundo avançado. Um mundo em que não há vida biológica, é um planeta gasoso, 1.300 vezes maior do que a Terra, tem um pequeno núcleo rochoso, mas um pequeno núcleo rochoso que é maior do que a Terra, em função do volume atmosférico, amigos, não é possível desenvolver essa vida biológica lá naquele núcleo central. A pressão atmosférica sobre o núcleo central em Júpiter é muito maior do que a pressão atmosférica dos nossos oceanos lá nas fossas marianas, para vocês terem uma ideia. Certo? Então, Allan Kardec evocou esse espírito que habitava Júpiter, e esse espírito imediatamente incorporou-se no médium aqui e conversou com o Kardec. Por isso é que eu postei há pouco tempo esse assunto aí, porque surgiu uma certa estranheza no nosso grupo por causa das comunicações de espírito de outros planetas aí, tá? Mas eu demonstrei para vocês aí que isso não tem nenhum problema. Tem nenhum problema porque o espírito passando de um globo para o outro, ele troca de perispírito com a rapidez do relâmpago ou do pensamento, como queira. Tá certo? Bom, então isso aqui é para introdução, tá? Porque o tempo já está avançado. Alguém quer fazer algum comentário? É só falar rapidão. Não precisa ser rápido, não. Pode ir com tranquilidade. Não, só que para a gente lembrar que quando ele fala que milhares de milhões de mundos semelhantes, aí a gente vai pensar que, então, assim, milhares e milhões de mundos estão passando pela nossa mesma situação que nós estamos. Mundo de expiações e provas. Sim. Né? E eu estava dando uma olhadinha hoje na Gênesis, lá no capítulo 11, no finalzinho do item 28, ele está falando dos espíritos que vão evoluindo, né? Aí fala assim, chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos de onipotente, conhecem-lhe, né, o pensamento de Deus, né? E se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos, no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Ou seja, se a gente falar isso para um outro grupo religioso, vai achar que é blasfêmia. Então, assim, a gente depreende daqui, juntando com esses milhares de milhões de mundos, que existem quantos milhares de milhões de Cristos? Sim, né? lógico. Que seria o governador, porque está falando aqui, ó. Governos dos mundos. Exato. Né? Então, é um governador para cada mundo, sim, com certeza. Né? Porque é muita coisa para você tomar conta. Né? Se coordenar esse... Sim. Por exemplo, Jesus, por exemplo, né? É o nosso governador espiritual. Né? Ele tem bilhões de espíritos sobre os cuidados dele. Evidentemente. E nós podemos ter uma ideia disso aqui, ó, milhares de milhões de mundos, fazendo um cálculo básico aqui. Nós temos aí no telescópio Hubble já contabilizou aí 2 trilhões de galáxias. A nossa galáxia aqui tem 400 bilhões de estrelas. Fazendo um cálculo aí bem seguro de 5 planetas para cada estrela, 5 globos. Vamos falar globos porque nós temos os satélites que são pequenos planetas também. Fazendo um cálculo aí de 5 globos por estrela, nós vamos chegar a um cálculo de 2 trilhões de planetas. Só na nossa galáxia. Por baixo. E eu considero assim um cálculo bem seguro. Então aí nós temos realmente a profusão de mundos nos vários graus da escala de evolução.
Então é isso mesmo. E, evidentemente, que cada globo desse tem o seu governador. Porque não é necessário que um espírito acumule governança de alguns mundos. Porque tem aí, amigos, um certo pessoal aí que diz que Jesus governa 5 mundos. A turma aí, que vai lançando essas coisas aí para o objetivo disso. Quem informou isso para eles? Fonte é confiável? Então, nós estamos fazendo aqui um trabalho bem seguro, bem pé no chão, vamos dizer assim, numa linguagem bem familiar, com base na codificação, e a ciência vem descobrindo, tudo que o Espiritismo vem afirmando, a ciência vem descobrindo. Já descobriu aí que há, de fato, incontáveis mundos. Para chegar à conclusão que todos são habitados, não vai demorar muito, não. Porque a ciência vai descobrir as várias esferas espirituais e vai descobrir o mundo espiritual e há de concordar com essa afirmativa dos espíritos, que todos os globos têm uma humanidade, seja ela biológica, seja ela espiritual. Mais algum comentário? Ou podemos aqui encerrar? Semana que vem nós vamos entrar na questão 56, que é a mesma constituição física dos diferentes globos. Nós vamos notar que nem aqui no nosso sistema solar é a mesma. Então tá bom. Comentários finais aí, quem ainda não falou, quer falar alguma coisa? Bom, já que hoje nós temos aqui entre nós aí uma presença ilustre, que é a Neuza, vou pedir para a Neuza fazer a prece de encerramento para nós. Pode fazer, Neuza? Neuza não quer fazer, não. Ó. Com veemência já disse que não. Ó. Vou pedir para o Luiz, então, Luiz. Vamos lá. Vamos serenar nossa mente, nossos corações e só podemos sermos gratos, né, por essa oportunidade de estudo que nos foi concedida e buscarmos um entendimento melhor da doutrina que nos foi deixada. Agradecer a Jesus pelo seu grande trabalho, pela sua caridade de vir até nós, buscando para nos mostrar, né, a possibilidade de uma progressão, de uma evolução espiritual com menos dor, com menos sofrimento, a partir de um trabalho em nós mesmos. E aí essas reuniões nos ajudam a fortalecer nossa vontade, nossa determinação e nos transformarmos em espíritos melhores. Que nós possamos, com esses ensinamentos, melhorarmos o mundo à nossa volta. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo estudo e que estejamos sempre contigo, nossos pensamentos, nossos corações. Que assim seja.